Meus irmãos, abrindo aqui o áudio, né? Meus irmãos, com muito prazer nós começamos mais um culto ao nosso Deus. E nós estamos vivendo, né, um fim de ano, né? Vésperas de Natal. Hoje é o último domingo antes do Natal. No próximo domingo nós já teremos celebrado o Natal, se Deus permitir. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso com os irmãos, sobre como celebrar o Natal num ano atípico como esse, um ano que a gente não vai estar reunido no templo, né, prestando aquele culto como nós gostaríamos, e como o nosso Deus é bem digno, né, e como Ele merece. Por conta dessa situação de exceção que estamos vivendo, né, da pandemia, nós entendemos que depois de uma disciplina tão grande, de um sacrifício tão grande, desde março que estamos fazendo como igreja, não teria sentido a gente voltar agora no momento mais perigoso, desde março que entramos, né, nesse processo, e pela primeira vez Macaé está registrando, né, no Covidímetro a situação de vermelho, né? Nós saímos do verde para o amarelo, do amarelo para a abóbora e do abóbora para o vermelho. Então eu quero falar um pouco sobre isso com os irmãos nesse começo, dar uma orientação, dar uma satisfação, informar os irmãos. Nós não vamos ter culto de Natal e muito provavelmente não vamos ter culto de Ano Novo, a não ser que mude, né, de repente, essa situação na nossa cidade. Muitas igrejas estão fechando na nossa cidade, né, temporariamente, fechando para as reuniões, para os cultos em comunidade, né, para as celebrações coletivas. E nós entendemos que assim deve ser, porque uma vida vale todo o sacrifício, né? E a palavra de Deus nos orienta à obediência, né, mais do que ao sacrifício. De qualquer maneira, nós vamos continuar louvando ao nosso Deus e procurar estarmos edificando mutuamente na palavra de Deus, nas orações. Agora, recentemente, nós ensaiamos, né, começar de novo, né, assim, em algumas programações da igreja, mas a grande maioria, né, dos irmãos entendeu que não era o momento. E nós entendemos que esta é a direção de Deus, nós nos orientando uns pelos outros e uns com os outros, na multidão de conselheiros, né, como a Bíblia orienta. Sendo assim, meus irmãos, hoje, domingo, dia 20 de dezembro, com muito prazer, eu te convido para nós vivermos o agora, esse momento, e fazermos desse momento o nosso culto. Culto não é uma coisa que a gente assiste. Culto é alguma coisa que a gente entrega, que a gente faz para Deus. O culto, na verdade, é um presente para Deus, e o culto é uma proclamação, né, para aqueles que estão sendo convidados para entrar no reino, né, no reino de Deus. E eu quero convidar você que está me acompanhando agora, nesse momento, do seu trabalho, da sua casa, para você fazer do seu coração, da sua vida, da sua casa, o seu altar, o seu templo, o seu lugar de adoração. E fazer desse templo um tempo especial de dedicação, de entrega, de vivência de uma experiência com Deus, com a sua palavra, que vai ser lida, vai ser pregada, a vivência do louvor, que é arrebatador, que é libertador, que é abençoador, que é renovador, né? O louvor faz isso, e viver a sua intimidade com Deus através da sua oração e da sua conexão. É uma honra, é um prazer, nós da igreja, entrarmos na sua casa, né? Muitos amigos, vizinhos, né? Parentes, irmãos de perto e de longe, nos acessam, nos acompanham, e nós desejamos que a bênção de Deus, a presença de Deus,
a paz de Deus seja sobre sua vida, seja sobre sua casa, de uma forma especial no dia de hoje e todos os dias da sua vida, para a glória de Deus e para sua edificação da sua casa. Vamos então orar, consagrar ao nosso Deus esse tempo juntos. Vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus, nós te amamos, Pai. E nós te amamos porque te reconhecemos o Deus poderoso que o Senhor é, o Deus santo que o Senhor é, o Deus maravilhoso que o Senhor é, o Deus criador, o Deus abençoador, o Deus que guarda os seus filhos, como o Senhor mesmo diz, como a galinha guarda os pintinhos, o Deus protetor, o Deus salvador, mas mais do que isso, o Deus amor, o Deus misericordioso, o Deus compassivo, o Deus perdoador, o Deus gracioso que o Senhor é, que não leva em conta, ó Deus, nossa condição, nosso pecado, nosso estado, que não leva em conta a nossa indignidade, ó Deus, de sermos teus filhos. Nós te amamos porque o Senhor nos amou, nos fez filhos em Cristo, nos adotou pelo sacrifício de Cristo e o sacrifício que o Senhor fez. Pai, nós te amamos e queremos nessa noite, ó Deus, dizer que te amamos e queremos cantar porque te amamos e queremos pregar porque te amamos e queremos nos alegrar porque te amamos, Deus. Pai, nós queremos atrair outras pessoas para o reino do teu amor porque nos sentimos amados. Pai, nós estamos alegres porque somos amados. Nós somos felizes porque temos certeza de que tu nos amas, ó Deus. E que o teu amor, a tua graça, ó Deus, são suficientes para nós. São suficientes, ó Deus, para enfrentarmos mesmo as lutas, as dificuldades, os desafios e até os dissabores dessa vida, Pai. Deus, nós oramos pedindo a tua bênção sobre cada irmão, cada lar. Que o Senhor, ó Deus, que prescuta, o Senhor que contempla, o Senhor que tudo sabe, que tudo vê, Pai, esteja nesse momento, ó Deus, vendo e escutando, ó Deus, cada coração. E se por acaso, meu Deus, algum dos teus filhos estiver passando por algum momento difícil, que o Senhor venha abençoar. Se alguém estiver se sentindo triste, cansado, oprimido, que o Senhor venha renovar, trazer ânimo, saúde, força, vigor, alegria, renovo, coração. Traz paz, ó Deus, ao coração dos teus filhos, Pai. Traz, Senhor, alegria. Devolve, meu Deus, o sorriso nos lábios. Põe na boca dos teus filhos, meu Deus, uma canção, um louvor, uma adoração, para que os teus filhos assim, ó Deus, se alegrem e alegrem o teu coração, ó Deus, com o seu louvor. Eu oro por este culto, pelos que estão aqui comigo, meu Deus, nessa transmissão. Em nome de Jesus nós consagramos esse tempo e te pedimos, Pai, te pedimos porque precisamos e te pedimos em nome de Jesus, porque não temos mérito de te pedir por nós mesmos. Vem, Senhor, falar aos nossos corações. Vem trazer, ó Deus, alegria e resposta, ó Deus, alimento e água. Vem nos saciar, nos alimentar, ó Deus. Vem trazer descanso para as nossas almas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou trocar de lugar, meus irmãos, com a Isabel, que vai nos dirigir nos cânticos. Isabel, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Tá calor. Os rios estão aqui próximos. Cheirinho de água.
E é a aguinha aqui do Senhor que Ele dá todo dia pra gente, né? Deus é muito bom. A semana que Ele deu pra gente, nós estamos aqui vivos. E existe um motivo, é pra gente adorar Ele, é pra gente agradar Ele. Você está na sua casa, não sei como você está, se você está um pouco apreensivo com as histórias que estão acontecendo, mas descansa no Senhor, entrega tudo no Senhor, porque Ele é nosso Pai, e Ele que cuida do nosso dia, do nosso sono, do nosso amanhã. Pertence a Ele, né? Vamos cantar? Pode cantar. É uma música conhecida, tem o título Meu Respirar. Se você quiser aumentar, cara, pode aumentar mais um pouquinho. Este é o meu respirar. Canta comigo. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Ele vive em você. E este é o meu pão Que nos alimenta todo dia. e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Nós estamos perdidos sem Ele. Só Ele pode nos dar esse alimento, essa paz, que excede todo entendimento. E esse é o nosso respirar. Essa é a nossa esperança, cada dia, cada manhã. Vamos cantar. Este é o meu respirar. Respira, olha. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Ele vive dentro de você. E este é o meu pão, Que nos sustenta todo dia. e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, perdido estou. E eu nada sou sem ti, Sou nada, Pai. nada. E eu perdido estou sem ti, Nós não temos nada sem Ele. Pai, te agradeço, Deus. Tu és o nosso Pai. Tu és Deus. Nós reconhecemos, Deus, que o Senhor é o nosso respirar. Tu és Deus.
Nós te amamos, Pai. Obrigado, Deus, pela semana, Deus. Recebe nossa adoração, Deus. Reconhecemos que não somos nada sem Ti. E eu, e você, não somos nada. Eu nada sou sem Ti. Não somos nada sem Ti. Eu perdida estou sem Ti. Estamos perdidos sem Ele. Perdida estou Estamos perdidos. sem Ti. Perdida. Estamos, Deus. Eu nada sou sem Ti. Eu nada sou sem Ti, Deus. Perdida estou sem Ti. Perdida, Deus. Pai, eu te amo. Nós te amamos, Pai, e precisamos de Ti, Deus. Para terminar, Esse é o meu respirar. Ele é o nosso respirar. Esse é o meu respirar. Ele é o nosso respirar. Pode vir pandemia, pode vir problemas, pode vir o que for, Ele precisa estar com a gente. Seja qual for o momento que você esteja passando, pode botar. Essa música, ela fala que Deus cuida de mim, Ele cuida de você. E Ele vai continuar cuidando da sua família, de tudo. Entregue nas mãos do Senhor e vamos prestar esse culto agora. Eu preciso aprender um pouco aqui. Aprende. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Ele cuida. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, nos ama. Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Creia, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho.
cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida, Ele nos ama e Ele quer o nosso melhor. É por isso que nós estamos prestando esse culto para Ele. Pai, muito obrigado, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque em todos os momentos que nós estamos passando, o Senhor cuida, o Senhor passa conosco. Pai, cuida de cada família que está nos seus lares agora. Está prestando esse culto para Ti, Deus. Às vezes em momentos alegres, às vezes chorando. Mas é para Ti, Deus, o choro. E o choro dura uma noite, como a Tua palavra fala. Mas na manhã vem a alegria, vem a esperança, vem a Tua misericórdia. Pai, obrigado pela Tua misericórdia nessa semana, que nos guardou, que nos manteve vivos. Obrigado por tudo, Deus. E eu já te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Agora nós vamos ouvir uma palavra. Esteja atento e guarde no seu coração, tá bom? Amém. Graças a Deus. De volta, meus irmãos. Meus amados, antes de nós lermos um pedacinho da palavra, o nosso pão diário, bendita e viva a palavra, eu queria, meus amados irmãos, trazer aqui algumas recomendações para esse Natal, vamos dizer assim, diferente, né? Na verdade, o Natal é o mesmo, o tempo, a ocasião é que é diferente, é especial e requer de nós uma atenção, um cuidado diferenciado e mesmo uma preparação diferenciada. Eu tenho conversado essa semana com algumas pessoas da igreja, da minha família, gente de fora, que esse ano vai ser, para não dizer outra coisa, assim, diferente. Alguém diz assim, estranho, esquisito, porque a gente não vai poder estar junto no templo, né, como igreja de Cristo, no Natal, no Ano Novo, enfim. Então, como pastor, eu quero aqui trazer algumas recomendações e animar você a celebrar o Natal e ajudar você a celebrar o seu Natal, honrando, né, o Natal, como ele deve ser honrado, né? O Natal é o nascimento do nosso Salvador. Natal é a dádiva mais bendita de Deus, né? Então eu queria aqui trazer algumas recomendações antes da gente ler a palavra juntos e tirar dessa palavra alimento e lição para nossas vidas. Primeiro, meus irmãos, eu quero afirmar que o Natal deve ser celebrado. Mesmo nesse tempo de exceção, nesse momento diferente, o Natal precisa ser celebrado, ser avivado. A gente precisa reunir para dar graças a Deus pelo Natal, que é a encarnação, né, da nossa salvação. E eu sei que não dá para reunir chamar gente de fora, levar para dentro da sua casa, e a gente também não pode estar dentro da casa de ninguém, mas eu quero te animar, né, te exortar a você reunir a sua família para celebrar o Natal. E aí, de repente, se você mora sozinho, ou se você acha que não vai ter ambiente na sua família, de repente você escolhe mais uma pessoa ou uma família para você celebrar o Natal. Mas não faça isso sem tentar fazer com a sua família. Reunir aí a família nuclear, né? E celebrar o Natal. Como celebrar então esse Natal, irmãos, que eu estou sugerindo? Eu quero sugerir de você recontar a história do Natal, de você contar, né? Recontar, relembrar por que
que Deus se faz homem. E como foi esse processo? Como foi que Cristo, né, uma pessoa de Deus, uma pessoa da Trindade, ele sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador e sustentador de todas as coisas, ele se torna homem, ele toma a nossa condição, a nossa natureza, e vem assumir, né, a humanidade, o Verbo se fazendo carne, né? E você deve lembrar por que Deus faz isso. E aí tem um versículo que fala muito nisso, né? Porque Deus amou o mundo, as pessoas, a humanidade perdida, de uma maneira tão grande, que Ele dá seu Filho único gerado, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E enfatizar esses versículos que diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, porque o mundo já estava condenado. Jesus não veio condenar, Jesus veio tirar da condenação, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, para que fosse salvo por ele, né? E agora, né, a gente celebra essa dádiva bendita. Então, recontar porque Deus se faz homem em Cristo Jesus, toma a forma de homem, e naquelas condições que a gente vai falar um pouco hoje, que a gente que é cristão já sabe, né? Lembrar as profecias da Bíblia, começando desde Gênesis, lá no capítulo 3, no versículo 15, depois da desobediência, que entra o pecado no mundo, né? E aí Deus promete que da semente da mulher, e não do homem, né? Da semente da mulher, o pecado entrou por Adão, homem, varão, né? E Adão contaminou toda a sua descendência, mas da descendência da mulher, Deus traria né, que ia esmagar a cabeça da serpente, simbolicamente, destruir as obras malignas, destruir os laços de Satanás, desmascarar de vez a mentira do pecado, né? Porque todo pecado é mentira contra a verdade, contra a proposta de Deus. E aí a gente lembrar de todas as profecias, desde essa que foi feita lá em Gênesis, que Deus, no tempo certo, Ele ia trazer sem pecado, para de uma vez por todas Ele vencer o problema do pecado. Começando lá em Gênesis 3, você indo até Apocalipse, que fala, né, que a obra do Natal vai ser completa com a outra vinda de Cristo, que vem buscar todo aquele que nele crê, vem buscar a sua igreja. Mas lembrar as profecias a respeito do Natal, que Jesus ia nascer em Belém, conforme Miqueias, né, fala, que a Virgem daria uma luz, conforme Isaías fala. Então que você retomasse aí o profeta Isaías. Isaías fala muito de Cristo, mais de 700 anos antes de Cristo, fala muito de Cristo. Miqueias, mais de 400 anos antes de Cristo, fala muito de Cristo, muito, muito mesmo. Recontar as profecias, relembrar os personagens, né? Os profetas, os pastores, os magos, né? Os sábios, enfim, João Batista, Isabel, Zacarias, né? Ana, enfim, Simeão e Ana, né? Os personagens de Natal, e principalmente José, Maria, né? Jesus, também outros personagens, né? Os personagens políticos, os personagens históricos, os personagens do contexto, enfim, e lembrar a história do nascimento propriamente dita, né? Como, quando e onde, né, Jesus nasceu, aquelas condições que a gente vai falar um pouquinho nessa noite, e afirmar esse sentido do Natal, fazer essa conexão de Natal com salvação. Natal é salvação, né? Você pode falar isso para a sua família.
anunciar a salvação de dia em dia, como diz a palavra, né? E anunciar, Jesus continua salvando, Deus continua oferecendo salvação. Não é aceitável que uma pessoa que eu amo, ou que eu ame, morra sem conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus. Não é aceitável para mim que um amigo meu, que um parente meu, que um irmão, que um pai, que uma mãe, que um filho, né, morra sem ser envolvido por esse amor, e morra sem Jesus, sem salvação. Natal é salvação, salvação encarnada. Natal é milagre, milagre assim, daquilo que era impossível para os homens. Era impossível para qualquer um de nós ser achado em condição de ser salvo, porque ninguém nunca teve nem terá condição de ser digno da salvação. E aí um milagre que Deus arruma uma solução, arruma um jeito. Aliás, o Natal é a história que vem assim como o bolo da cereja para dizer que tudo que não tem jeito para Deus. Tudo tem jeito para Deus, mesmo aquilo que aparentemente para nós não tem jeito, porque Deus é Deus de milagre. Natal é milagre. Só para lembrar, quando a jovem, a adolescentezinha virgem ficou grávida do Espírito Santo, a velhinha estéril Isabel também ficou. Aliás, a velhinha estéril ficou grávida 6 meses antes da adolescente virgem, né? Então é milagre. Natal é milagre. Natal é só para lembrar, né, que o nosso Deus é Deus de milagre, é Deus dos impossíveis. Natal é dádiva, Natal é a dádiva de Deus. Deus amou tanto que deu, e Deus continua dando. A vida é uma dádiva, a saúde é uma dádiva, os amigos são dádivas, a família é dádiva, o trabalho é dádiva, o pão de cada dia é dádiva, né? Todas as virtudes são dádivas, tudo de bom que você tem são dádivas de Deus. Não vem de você, nem de seu pai, nem do seu avô, nem de Adão. Só vem de Deus. Diz a palavra que toda virtude, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, né? Vem lá de cima, vem de Deus, né? E Natal é dádiva, é celebrar a dádiva, aceitando a dádiva. E aí também Natal é dádiva, você pode dar de si. Talvez você não tenha coisas para dar. Talvez essa não seja a sua riqueza, né, material. Você não tem, né, condição de ir lá na loja, comprar um monte de presente, dar para as crianças, ou sei lá, uma roupa nova para alguém, uma família pobre, uma cesta básica, uma coisa legal ou gostosa para trazer uma certa graça, um certo prazer para um pobre. Se você puder fazer isso, faça, por favor, faça por Jesus, faça com alegria, faça com gratidão. É tão bom a gente perceber que a gente tem mais do que precisa, é tão bom a gente perceber que a gente tem mais do que merece. E se você pode fazer, faça, dê alguma coisa, mas principalmente dê de si. E aí eu falo para todo mundo que ninguém é tão pobre que não tenha nada de si para dar. Você pode dar um sorriso, você pode dar uma mensagem, você pode dar alguma coisa de você, sabe, para alguém. Dá 1 minuto do seu tempo, dá uma atenção, dá um carinho, né? Você pode dar o seu perdão, você pode dar, né? Natal é dádiva, né? E também linkar Natal, além de eu falei aqui salvação, milagres, dádivas, Natal é simplicidade, irmãos. Natal é para ensinar a gente se despir de qualquer orgulho, vaidade, fantasia, engano desse mundo de fumaça, sabe? Porque Natal é Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de tudo, e nascer num coxo, numa cocheira, num estábulo, num curral, no meio dos animais. E Natal é essa simplicidade. Natal é para te lembrar de ser simples. Natal é para te lembrar de não deixar que os enganos dessa vida ou as riquezas dessa vida tome o seu coração de alguma maneira. Então celebre o Natal com a sua família e afirme o sentido do Natal e viva o Natal e na medida do possível faça o Natal de alguém melhor
pelo seu intermédio, por uma ligação sua, ou se você acha que dá para fazer, por uma visita sua, por um serviço, por uma palavra sua, por um presente seu, né? Mas vamos celebrar o Natal, viver o Natal, né? Essa data tão importante, né, para um cristão. E aí agora eu queria assim ler com os irmãos um texto da palavra de Deus, para nós tirarmos desse texto direção para nossas vidas, alimento para as nossas almas, lições de vida para a gente colocar em prática. E eu quero convidar os irmãos para nós lermos o texto do nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros versículos, os primeiros 7, e vamos falar aqui de algumas coisas simples e profundas que fazem todo sentido na vida da gente, que muda a vida de qualquer pessoa para melhor. Esse livro vivo, né, em qualquer página que a gente abrir e souber explorar alimento, tem água, tem abrigo, tem refúgio, tem descanso, tem direção, tem sabedoria, porque essa palavra é viva e eficaz, né? Como Deus mesmo diz. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7, a palavra de Deus diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio ou Quirino, né, como aparece em algumas Bíblias, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, porque estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito é mais velho, né? Se Maria tivesse só um filho, seria unigênito. Maria teve pelo menos 7, né, com Jesus. A Bíblia dá o nome de 5 e fala das irmãs de Jesus, que pelo jeito eram mais de 2. Mas se eram irmãs, aqui eram pelo menos 2, né? Então Maria deu luz ao seu filho primogênito, o seu mais velho, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, num coxo de animais, porque não havia lugar para eles na estalagem, nas hospedarias, nas casas das pessoas. Belém estava cheia. E eu quero falar de algumas lições de Natal para a gente, desse Natal, né? Desse Natal de Cristo. Só lembrando que Natal é nascimento, né? Quando a gente fala Natal, remete ao nascimento de Cristo, mas nós temos também nossas datas natalinas, né? Que são as datas do nosso nascimento. Natal é a celebração do nascimento de Cristo. E meus amados, aqui eu trago para pensar com os irmãos algumas lições preciosas, irmãos, coisas que parecem tão simples, que às vezes a gente pensa assim, né? Poxa, mas eu vou falar uma coisa assim, tão óbvia, tão simples, né? Parece redundância, né? Parece desnecessário, mas sabe, irmãos, por mais que a gente se encante com o extraordinário, a gente nunca deve se encantar tanto a ponto de desencantar com o ordinário, com as coisas simples, com as coisas naturais, com as coisas corriqueiras. Por mais que a gente se impressione com as coisas diferentes, a gente não deve perder o prazer nas coisas pequenas, porque essas é que são verdadeiras, e são dessas coisas que são feitas nossas vidas. Então vou falar de coisas pequenas que fazem enorme diferença na vida de qualquer pessoa que pratica. Nós lemos esse texto que fala lá, né, que José e Maria
moravam lá em Nazaré, lá em cima na Galileia, o estado mais pobre da Palestina, a região mais pobre. Eles moravam lá numa região pobre, numa cidade de pobres. E como eles eram pessoas simples, né, para não dizer pobres, sai um decreto e eles vão se alistar lá no sul. Eles passam por um outro estado, no meio de um outro estado, deixa aquele, passa por outro para chegar no estado da Judéia. E lá eles vão a Belém, porque José era da família e da descendência de Davi. E a cidade de Davi é Belém, né? Cidade que Davi nasceu e cresceu. Então, esse texto que nós lemos diz que mesmo Maria grávida, José foi obrigado a sair com ela para ir se alistar. E Maria já bem avançada na sua gravidez. Mas decreto é decreto, e é por isso que nós estamos falando, né, via transmissão aqui, né, porque nós temos também um decreto que restringe o funcionamento das instituições, inclusive igreja, na nossa cidade e no país. Nós temos entendido, particularmente como Igreja do Frade, que funcionar nos termos do decreto não acrescentaria muito para a gente, descaracterizaria muito a Igreja Batista do Frade. Então a gente fala, né, de forma remota, comunica assim, porque nós estamos também aqui, né, na nossa cidade. O nosso prefeito é um médico e ele tem soltado aí, né, baixado vários decretos, este último inclusive dizendo que não pode ter aglomerações para a celebração de Natal, de Ano Novo, com 10 ou mais pessoas em nenhum lugar, nem ambiente público, nem privado. Muito bem, meus irmãos. Saiu um decreto, e aí essa família sai, faz uma viagem longa, bastante longa, uma viagem de mais de 100 quilômetros, por causa desse alistamento. E quando chegam lá, a cidade pequena e cheia, né, não tinha lugar para eles. E possivelmente, mesmo que tivesse lugar, eles não teriam dinheiro para pagar a hospedagem e alimentação. Então, levados assim, né, aparentemente por esse decreto, por forças das circunstâncias e das contingências humanas, contra a vontade deles, eles empreendem essa viagem. E o Natal acontece bem na hora dessa viagem, né? Aparentemente na pior hora, no pior lugar, da pior forma possível, aparentemente. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos ver, irmãos, e falar nesta noite. Porque, meus irmãos, uma coisa, e essa primeira coisa que eu trago aqui para a nossa reflexão, sobre isso que a gente acabou de ler na Bíblia. Meus irmãos, primeira coisa que eu quero destacar, Deus, vou falar devagar e vou repetir, Deus trabalha na história. O nosso Deus conduz a história, Ele é o Senhor da história, Ele tem a história em suas mãos, e Ele dirige a história para um fim que Ele quer. Aparentemente as coisas acontecem, muitas vezes as pessoas estão indiferentes, alheias, ignorando Deus, sua vontade, sua presença e sua direção. Mas Deus trabalha na história. Olha o que eu estou falando, Deus trabalha na história. E Deus trabalhou nessa história aqui. Deus trabalhou para que se cumprisse a profecia que Jesus nasceria em Belém. E aí não tem uma razão para Jesus nascer em Belém, já que José e Maria moravam a mais de 100 quilômetros dali. E não tinham sequer condições de estarem ali. Não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha Uber. Eles não tinham agendado reserva em hotel, em hospedaria, eles não tinham condição de passear, não estava na hora de passear. Mas Deus faz com que esse decreto aconteça e eles se desloquem lá para Belém.
era tudo que eles não queriam. E era tudo que eles não precisavam. Meus irmãos, Deus trabalha na história. E o Deus que trabalha na história, trabalha na sua história. Deus trabalha na nossa história. Faz um apanhado da sua vida e vê Deus trabalhando, vê o trabalho de Deus. Eu olho para a minha vida e é incrível, porque assim, o trabalho de Deus na minha vida está em alto relevo, está destacadíssimo. Em tudo, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Da vida espiritual, às amizades, às conquistas, às alegrias. Deus trabalha na história. E Deus trabalha na nossa história. Talvez você não possa ver Deus trabalhando na sua história, mas Ele está trabalhando. Mesmo que Ele esteja te encurralando para você ter um encontro com Ele. Mas Ele trabalha. E uma vez Jesus falou assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Mas o fato é que Deus trabalha. E sabe o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que quando uma coisa acontece diferente do que a gente queria, diferente do que a gente pedia, diferente do que a gente precisava, aceite. Sabe? Aceite, porque Deus trabalha na nossa história. E aparentemente, as coisas aparentemente ruins, elas servem para se tornar grandes experiências para nós. A palavra de Deus diz que mesmo as coisas ruins fazem no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, com que aquilo se torne um bem para nós. Diz a Bíblia, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Coisas ruins e coisas boas e ruins, elas juntas, num todo, elas fazem bem para nós, fazem com que aquilo que aconteceu que a gente não esperava, fosse melhor do que não tivesse acontecido, porque Deus trabalha na história, Deus trabalha na nossa história. E aí, meu irmão, minha irmã, tome essa verdade para você nesta noite. Deus trabalha na sua história de vida. Deus trabalhou, Deus está trabalhando e Deus vai trabalhar. E você vai crer nisso, ainda mais até o final dessa mensagem, né, desse sermão. Uma outra lição simples, mas profunda, que muda tudo na vida da gente. A nossa forma, né, da gente se ver, a nossa forma, né, a forma da gente encarar o mundo e a vida, é a gente entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Às vezes é redundante falar isso, né? Olha, existem dois tempos diferentes. O tempo do relógio, o tempo marcado em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos e décadas e séculos e milênios. Esse é o tempo do relógio, é o tempo cronológico, esse é o Cronos. E existe o tempo de Deus e o tempo próprio das coisas, que, como o Natal acontece mesmo, diz a Bíblia, na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo de Deus. Gálatas 4,4 vai dizer que na plenitude dos tempos, né, Jesus nasceu, né, da semente de mulher. Então, meus irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Interessante, né? Aquele decreto não podia ter saído outra hora, irmãos? Em outro momento? O decreto para Maria e para José foi uma coisa ruim. Vamos dizer assim, aparentemente, humanamente, foi uma coisa horrorosa. Obrigaram eles a gastar o que não tinham, fazer o que não podiam, e na pior hora. Mas como na pior hora? Na hora certa para Jesus, para Deus. Era a hora de Jesus nascer, naquele lugar.
E tinha que ser assim. O decreto que aconteceu no Cronos estava em sintonia, em sincronia com o tempo de Deus, com o Kairos de Deus. Então o tempo de Deus não era o tempo de José nem de Maria, como não é o nosso. Deus sabe a hora certa, irmãos, para as coisas acontecerem na nossa vida. E isso nos anima e nos fortalece, nos ensina a esperar em Deus. Espere em Deus, meu amado. Espere em Deus, minha irmã querida. Espere em Deus, meu amigo. Ele sabe o que é melhor para você. E se você pediu, diz a Bíblia, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, se abre. E todo aquele que busca, encontra. Então espera. E sabe outra coisa legal? Quando a gente sabe que o tempo de Deus não é o nosso tempo, a gente aprende outra coisa. Que com Deus, no final, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não é o final. Porque no final vai sair o script de Deus. É Ele que conduz tudo. Vai sair de um jeito ou de outro. O humano vai sair do jeito dele. Pode acreditar. O tempo de Deus nos ajuda a entender, né, que vale a pena esperar em Deus e que no final tudo dá certo. E se alguma coisa ainda não deu certo, é porque ainda não é o final. Né? Ainda não é o final. Por que nós, como igreja, como pastor, né, eu fico ansioso e temeroso dessa situação, não podendo pastorear, que a gente só pode pastorear, irmãos, de verdade, o rebanho. É em grupo, é no aprisco. Não dá para pastorear sem se ver, sem se olhar, sem se tocar, né? A gente quebra um galho, né? Encontro um irmão. Essa semana eu recebi 2 pessoas na minha casa para pastorear. E de vez em quando encontro com alguém numa praça, numa rua, num gabinetezinho da igreja, ou vou na casa de uma pessoa. Mas é difícil dar conta, né? Isso traz, irmãos, ansiedade ao meu coração. Eu sou humano. E eu não sei como é que isso vai terminar. Claro que dá um medinho. Como é que a igreja vai ficar depois disso? Mas eu sei que a igreja não é minha. Eu sei que o tempo não é meu. Mas eu sei que no final vai dar tudo certo. É porque ainda não é o final. Porque no final vai dar certo. Meus irmãos, uma outra lição desse Natal é que até mesmo o Natal é cheio de contradições. A vida é feita de contradições. Possivelmente a sua vida é feita de contradições. Eu falo para pessoas virtuosas com contradições. Eu falo para alguns irmãos amados com quem eu convivo, que são pessoas abençoadíssimas, potências na mão de Deus, instrumentos poderosos, mas que têm suas contradições. Tipo, como que uma pessoa tão consagrada tem suas fraquezas? Como que um marido tão maravilhoso tem uma íngua de esposa? Desculpa aí, viu? Como que uma mulher abençoada, uma esposa, uma mãe, tem uma íngua de marido? Como que pais têm filhos que são totalmente diferentes? Como que filhos têm pais que parece que eles vieram de outro mundo? São as contradições da vida. São as contradições. Como que você, no auge da sua vida, acontece alguma coisa e você vai parar numa cadeira de rodas? Como que um pastor cai? Contradições da vida, irmãos. Esses altos e baixos, sabe? E por trás de alguma coisa, ou de alguém, de algum evento tão importante, tem lá suas contradições. E eu diria até suas ironias. Olha o Natal. Deus, Todo-Poderoso, o Criador e Sustentador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele nasce numa cocheira, numa estrebaria, dentro de o seu primeiro berço foi um coxo de animais, o seu primeiro lar foi um curral, seus primeiros vizinhos foram ovelhas e vacas,
e jumentos e camelos. Porque diz a Bíblia no versículo 6 que aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz, Maria deu à luz, e envolveu numa manjedoura, porque, irmãos, não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para Jesus. Olha que ironia, que contradição. Meus irmãos, se o Natal, se Jesus, se a história de Jesus tem essas contradições, a gente precisa aceitar as condições que às vezes a vida nos apresenta. E essas condições são muitas vezes contradições. Sabe? Como às vezes pode uma pessoa tão amável conviver com outra tão ignorante? Aceita que dói menos, como dizem ditados, né? Como pode uma pessoa que tem um potencial incrível sujeitar-se às vezes a um salário tão pequeno, a uma condição tão indigna? A vida tem essas contradições. Você não é melhor que Jesus, desculpa eu falar assim, nem eu. Se o Rei dos Reis recebeu o que recebeu, irmãos, eu não sou melhor do que ele. E a minha vida também tem essas contradições. A gente precisa ser maduro para não se achar melhor que Deus. Porque esse é o perigo do humano, né? A gente se achar maior que Deus, melhor que Deus. E não aceitar algumas coisas que mesmo Deus, que não merecia passar por aquilo, aceitou. E aí, uma quarta coisa, e eu vou ficar por aqui, falando dessas lições do Natal, né? Eu falei aqui de que Deus trabalha na história, Deus trabalha na nossa história. Eu falei aqui que o tempo de Deus é diferente do nosso. E eu falei aqui que o Natal tem suas contradições, mesmo a vida de Jesus. A gente vê na história de Jesus, a biografia de Jesus, irmãos, que família doida. Tinha tudo, sabe? Tinha de todo jeito, igual a nossa, a mesma coisa, sabe? E por último eu quero falar uma coisa também muito preciosa, muito simples, que eu nem sei falar, de tão simples que é. Eu quero falar da fidelidade, do zelo de Deus. O Natal revela um Deus fiel e zeloso, fiel a si mesmo. A Bíblia diz que Deus, quando não tinha, como ele nunca teve, não vai ter ninguém maior do que ele por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Ele tinha prometido aos homens e ele jurou por ele mesmo, né, a promessa que ele nos fez de salvação, e agora mesmo depois do Natal, de consumar a salvação, nos ofertando a vida eterna para depois dessa vida, né? Nós não acreditamos em reencarnação, porque acreditamos em ressurreição, né? Mas a história do Natal, ela reflete a fidelidade de Deus. Deus prometeu lá em Gênesis, lá no começo da criação, que um dia ele ia enviar um que ia mudar a história. E a história de Israel, que Deus cria um povo para ser referência, e desse povo ele tirar um, né? Israel estava sempre negando Deus, mas Deus continua fiel, mesmo quando a gente é infiel. E essa é a história de Israel infiel, e Deus fiel. E Deus zela para cumprir o que ele diz, irmãos. Deus zela, Deus é um Deus zeloso, ele zela pela sua palavra. E essa fidelidade, esse zelo de Deus, são reflexos da sua bondade, ou seja, do seu amor, que é a essência de Deus. Logo, o amor implica em fidelidade e em zelo. Aquele que ama permanece fiel, e aquele que ama permanece zeloso, cuidadoso, no sentido de cuidar mesmo. E aí, irmãos, essa história mostra isso, né? Gente, o mundo não era digno sequer dos outros personagens do Natal.
sequer de Ana, de Simeão, de Zacarias, de Isabel, de João Batista, de Maria, de José, menos ainda de Jesus, mas porque Deus é amor. Deus, pela sua fidelidade, por seu zelo, Ele faz com que o Verbo encarnasse, que Cristo, seu Filho unigênito, se tornasse o primogênito de Maria. O unigênito de Deus é o primogênito de Maria. Deus só gerou um, Maria gerou vários. Jesus é o seu primogênito. Isso não tira de Maria nossa admiração, amor, encanto, respeito. Maria é daquelas pessoas que a gente vai encontrar no céu e abraçar, e beijar, e agarrar, e curtir muito. Muito, muito, muito. Mas não é disso que eu quero falar, né? Eu quero dizer que o primogênito de Maria é reflexo da fidelidade de Deus, do zelo de Deus, para ser o Salvador de Maria e nosso Salvador. Maria, no Cântico de Maria, né? O cântico chamado Magnificat, ou Magnificar, que ela diz, né? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a baixeza da sua serva, né? E ela fala, esse é o nosso Deus, que Ele exalta os humildes e rebaixa os poderosos, né? Lembrou de Israel, seu servo, como ela diz, né? E ela diz assim, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventuradas. E ela é bem-aventurada. Por que ela é bem-aventurada? Porque ela foi escolhida para encarnar a fidelidade de Deus, para encarnar o zelo de Deus, a dádiva de Deus, a salvação de Deus. Meus irmãos, fique com essa palavra. A história do Natal vem nos contar que Deus trabalha na história e na nossa história. Esse relato do Natal vem dizer que o tempo de Deus é diferente, sabe? E a gente precisa aprender a lidar com isso e submeter a isso. Esse texto vai nos lembrar da contradição da vida. E esse texto vai falar da fidelidade e do zelo de Deus. Que Deus nos abençoe e que as coisas que a gente tem ouvido e aprendido na Bíblia sejam práticas do nosso cotidiano, para a glória de Deus, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para a gente se tornar pessoas melhores. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a viver esses princípios, essas verdades. Vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo alimento compartilhado, Deus. Te damos graças pelo acesso à Tua Palavra. E te damos graças pela oportunidade, ó Deus, de mastigar e de comer, de receber essa palavra. Eu oro por mim mesmo e oro pelos meus irmãos, para que as verdades aqui reveladas se tornem, ó Deus, princípios práticos da nossa vida normal. Ajuda-nos a viver, ó Deus, cada dia mais dependentes da Tua Palavra, da Tua direção, da Tua vontade. Ajuda-nos a viver, ó Deus, cada dia mais confiante que nós temos um Deus zeloso, um Deus fiel, cuidador, um Deus que nos adotou como filhos e nos fez herdeiros, juntos com o Seu unigênito Jesus. Pai, obrigado por sermos Teus filhos, pela adoção que o Senhor nos ofereceu e fez por nós. Por tudo isso, Deus, nós te agradecemos e te pedimos que mais pessoas sejam contempladas com a mesma bênção, com a mesma sorte. Assim, ó Deus, nós oramos para que mais pessoas abram o seu coração ao Teu toque, para que, ouvindo, ó Deus, o Teu convite de salvação e graça, possam também abrir a porta do seu coração e achar graça e salvação em tempo oportuno. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, esta semana, meus amados, nós vivemos com nossos irmãos da igreja duas perdas.
Nosso irmão Maurício tinha pedido, né, à igreja, através do grupo de Zap, que nós estivéssemos intercedendo por um de seus tios que estava internado de Covid. E nesse final de semana, de sexta para sábado, esse seu tio veio a falecer. Também uma irmã da nossa igreja estava com uma irmã internada de Covid. A irmã Idalícia tinha uma de suas irmãs internada de Covid e também veio a falecer. Então, nós sentimos pelos nossos irmãos. Eu quero aproveitar para dizer de novo, né, Maurício, Idalícia, nosso coração está com vocês. E só lembrando, irmãos, assim, do momento difícil e perigoso que nós estamos vivendo. É isso, queridos, que Deus nos dê graça a passarmos por esse momento, né? Eu vou chamar aqui a nossa irmã Isabel para trazer mais um louvor para nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, uma boa semana a todos, queridos. Fiquem com Deus. Vamos continuar para a gente encerrar nosso culto? Espera aí só um instantinho, tem que apertar ali. Desculpa. Você sabe? Peraí. Irmãos, coisas de ao vivo, né? Ao vivo alguém bateu no portão, Caleb atendeu, então não soltou a música para Isabel. Eu não sei, né, o volume. Então, troca com Caleb, meu amor. Rende Caleb, pede ele para vir. Teria que ser você. Vamos lá. Vou tentar aqui ver. Pronto. Eu acho que agora Vai. Vamos continuar. Dos meus inimigos, e ao vivo. Dos meus medos me salvou. Essa música, ela vai continuar cantando? Ela fala sobre ser escravo do medo. Ela diz que no tempo de Moisés acontecia essa história. Existia um medo muito grande e ele foi chamado pelo nome para fazer aquela libertação do povo. E ele foi usado naquele tempo. E você, no tempo de hoje, você também pode ser usado por Deus. Para você não ter medo, não ser escravo do medo, escravo das coisas. Cuide da sua vida e seja usado. Amém? Vai botar de novo? Agora a gente canta. O nome dessa música é Não Mais Escravos. Uma melodia. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Não tenha medo. Eu sou filho de Deus. Não tenha medo dos dias de hoje. Não fique desesperado, porque Ele está com você. Assim como no passado, no presente Ele é. Antes de nascer, você foi escolhida. Você foi escolhido e Ele te chamou pelo nome. E olha, de novo nasci, de novo, em sua família, na família de Deus. E o seu sangue nos comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, sou liberto por Jesus e você. E eu sou filho de Deus. Obrigado, Pai. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou
Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Essa música, quando a gente voltar, a gente canta todo mundo junto. Eu estou botando aqui hoje para vocês escutarem em casa, para vocês crerem e não temam o mal. Já vejo por os olhos da fé, Caleb tocando bateria. A igreja cheia. Pela fé, a gente tem que ver o amanhã. Ele abriu o mar para você passar, e eu também. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, é perfeito esse amor. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou, Pai, obrigado. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Que Deus possa te abençoar nessa semana. Que você possa crer em dias do amanhã. No amanhã, Deus cuida. Pensa hoje, creia hoje, Ele está com você passando. E nós não somos mais escravos do medo. Não precisamos temer o mal. Nós temos um Pai que está do nosso lado. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Uma semana abençoada para vocês, irmãos. Tchau.